Senhor Jesus, mestre das nossas vidas. Pedimos, Senhor Jesus, teu amparo, tua proteção para o nosso estudo. Ilumina, Senhor, as nossas mentes para que possamos compreender o que será dito. Ainda temos muitas dificuldades em temas do espiritual, Senhor, do plano espiritual. E abençoa, Senhor, cada lar aqui representado. Muito temos a te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Nós não vamos acabar esse capítulo hoje, ele é bem longo. Tem 30 páginas, eu acho. Ele Aqui é muito longo. pelo menos do livro digital, né? Ele é muito longo, ele é muito assunto. Vai voltar ao vampirismo. De uma forma até... Eu tinha esquecido essa imagem que ele fala, né? Do abatedouro. Então, nós vamos começar. Quem gostaria de iniciar a leitura? Eu posso começar, se vocês quiserem. Então pode, então vai, Rose. Não, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá, Eu só queria só dar um recadinho antes. A gente estava falando sobre o filme, né, e tal. No fim do ano vai ter um congresso espírita lá no Rio, na Barra, no Ribalto. Aí eu vou até depois o João ver se ele tem interesse em divulgar, mas para quem tem interesse, depois eu posso passar. Só para já deixar aqui registrado. Uhum. Pode começar? Pode começar, Rose, pode começar. Tá, então é o capítulo 11, né? Intercessão. Certa noite, fim da dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, meu orientador foi procurado por duas senhoras que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne e que procuravam o instrutor, temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. A mais velha, evidentemente espírito mais elevado, pelas expressões de luz de que se via rodeado, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida num círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. "Ó, meu amigo", exclamou a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador, depois das primeiras saudações. "Trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias." E enquanto a senhora indicada enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima a outra continuava: "Alexandre, conheço a elevação e a urgência de seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com o seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoe-nos, pois se batemos à sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes." Etelvina, minha amiga, falou o instrutor com entonação de ternura. "Em toda parte a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros, e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade." Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira, que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se, fazia 12 anos, com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o noivo primeiro, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a ventura conjugal, com amoroso entendimento. Haviam recebido 3 filhinhos da providência divina,
e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quantas vezes desejara ela balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas. O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viveram para o desempenho das sagradas obrigações domésticas. Apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto do corpo, exangue, não sei, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio, tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não. O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Mas, em sua generosidade feminina, externa em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém, não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro, no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida, mas, antes disso, desejava algum conforto para o coração. Anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. E no fim da longa e sentida exposição, rematava a lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer? Que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado e por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo-lhe: Tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento, não é fácil esclarecê-la. É imperioso se indicar, com cuidado, a fim de solucionar o problema com critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se à fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e despediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo e sentindo, talvez,
a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou: nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos e, pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. Mas, sorrindo paternalmente, acrescentou: entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomarei o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Como? Ponderei. Não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através de nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se, posteriormente, o que se poderia fazer em favor da viúva. O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou: sem dúvida, esse é um método mais fácil e, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho. Compreendendo eu mais uma vez que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Vocês estão ouvindo? Estamos sim. Ah, tá. Posso ir? Sim. Sim. Tá, continuando. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade pelo movimento de entradas e saídas antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato, até então inédito para mim, feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Após ligeira pausa em que fixava compadecido a paisagem interior, prosseguiu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles, encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa,
às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Mas chegam a se alimentar de fato utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Indaguei espantado ao ver satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimento pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração. Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. Eu posso perguntar? Pode. Inclusive, eu ia pedir para dar uma parada aí. Pode falar, Rosa. Esse negócio aqui é esquisito, né? Você desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através dos princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios. Ou seja, nós nos alimentamos respirando mais de 70%? Só que a gente ainda precisa da alimentação física, né? Dia chegará que não precisaremos dessa forma de alimentação. Há algumas culturas que têm incentivo as pessoas a se alimentar da energia do sol, na atmosfera tem tudo, né? Só que a gente ainda precisa dessa Eu já ouvi alimentação. falar nisso, Você já ouviu falar? da alimentação da energia através do sol. Tem pessoas que ficam num determinado horário se expondo ao sol e não precisam ingerir alimentos assim sólidos nenhum, água nós nenhuma. precisamos de muito pouco para manter, assim, fisicamente falando, de Eu já vi isso nutrientes. no Jô Soares A há gente muito tempo. precisa de muito pouco, né? Só que nós não sabemos manipular isso. Nós ainda estamos muito materializados, porque a faixa nossa vibratória é bem próxima do animal, né? Materializados e viciados nas comidas. Viciado em tudo. Comida Nos é um sabores, só componente. não é? Né? A gente não tem controle. Dá vontade de comer aquelas coisas e você não consegue nem sequer fazer uma alimentação mais regrada, mais saudável, sei lá, para Até porque, poder... né, Rose? Com a industrialização dos alimentos, né, deixando a alimentação mais natural do passado, o sabor que é colocado, ele é viciante, ele é muito açúcar, açúcar vicia. Açúcar, gordura, nós gostamos disso. Trocamos até, né? Algumas pessoas até trocam um prato de legumes e verduras e peixe por um hambúrguer. O que tem no hambúrguer? Nada que preste. Nutriente, né? Na nutrição, tem nada que preste. Ele tem gordura, tem sal, tem corante. Mas engraçado quando isso se junta à ciência. Eu não sei, porque eu não entendo nada, mas assim, é igual a uma pessoa que é vegetariana ou vegana e não come carne, aí ela tem que passar a comer outras coisas, o médico tem que passar outros suplementos, porque o corpo não está... Porque nós precisamos ainda, né? Não está nutrido. Eles têm um suplemento. Tanto, por exemplo, que quem tem uma dieta que não é totalmente vegetariana, não pode passar assim, de hoje para amanhã. Ela tem que vir aos poucos, porque senão ela perde muito nutriente. Uma vez eu vi no Fantástico, tem uma... Eles não são veganos, tem outro nome. Que eles só comem frutas. Mas ali não tem todos os nutrientes. Então tem que compor. Quem faz bariátrica, a pessoa toma vitamina, vai tomar suplemento a vida inteira, porque ela já não vai mais absorver tanto, né? Mas você viu aqui nessa leitura
que tem um pedaço aqui que fala, um parágrafo aqui que fala quando eles estão à mesa, absorvendo aqueles alimentos. Aí ele fala sobre quando você cozinha os alimentos. Mas a gente não perde quando você cozinha? Não é É. melhor você cozinhar no vapor? E quando você cozinha na água, quando você joga aquela água fora, muito nutriente vai embora. Mas então, se você comparar com o fato do que você falou aí, de comer o alimento cru, não é melhor? Não, cru não. Cru é cru porque é uma fruta, assim que eu falo, né? Mas não tem É todos os natural. nutrientes na fruta. Na fruta não tanto. Você vê que uma dieta, ela é balanceada. Quem faz regime sabe. É balanceada. A nutricionista vai balanceando. Nem toda a fruta você pode comer também, porque aí piora o teu açúcar. Um suco de laranja, um suco de laranja tem 17 sachê daquele de açúcar. Um suco de laranja natural, puro? Natural, puro, sem nada. A sacarose da própria laranja. Então, quem faz, por exemplo, dieta restritiva, não toma suco de laranja por causa do açúcar. É porque é muita laranja, né? Falta a gente conhecer também algumas coisas da natureza para poder complementar esses nutrientes, né? Tem que ser tudo muito equilibrado. Se eu só como vegetais, mas eu não boto nenhuma proteína, por exemplo, quem não come proteína animal, ele tem que procurar. Eu não sei como é que funciona a dieta vegana, que eu não sou ligada nessas coisas. Mas eu não sou carnívora também, mas passo até bem sem carne. Mas a pessoa também não pode tirar de uma hora para outra. Eu não sei como é que funciona isso. Quase não como carne, é a raridade eu comer carne. E minha filha nasceu idêntica, assim, não sei por quê. Pior até. A carne é um veneno, saudável, né? Eu não vou falar para você que eu às vezes passo meses sem comer um pedaço de carne. E eu sou uma pessoa saudável, não tenho problemas assim. Algumas pessoas não ficam bem, fisicamente falando, sem a carne. Elas passam mal, elas ficam desnutridas. Mas isso varia, né? Agora eu queria voltar a essa questão dos irmãos que estão ali, à mesa, se alimentando por absorção. Aí o Alexandre fala que nós também nos alimentamos por absorção. Mas aí ele vai dizendo essa questão aqui, ó. Aí eu virei a página, só um instantinho. Por que esses irmãos estão ali presos, né? Porque eles desencarnam em condição de excessivo apego aos que deixam na crosta. Porque nós temos apegos, mas esses irmãos que estão ali se alimentando, vivendo como se não tivesse desencarnado. Você vê que ele diz, ó, alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Porque excessivo apego, porque apego todos nós temos. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse excessivo apego, para que não fiquemos presos. Também já imaginou que situação? Sem ter mais necessidade da alimentação, porque não tem, né? E ainda precisar de absorver, e quando absorve, vamos dizer que eles estão ali tirando o nutriente da comida. Vem outra pessoa e come sem nutriente. Aí a pessoa diz, não, mas eu me alimento bem, eu não sei por que eu estou desnutrida. Porque às vezes tem irmãos que estão sugando, né? Absorvendo esses nutrientes. Lembra naquele livro, no outro livro, nos Mensageiros, teve a história da Rosa também, lembra? Sim. É mais ou menos o mesmo mecanismo, certo? É o mesmo mecanismo, mais ou menos, é. Então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes uma medicação também. A pessoa vai tomar a medicação não funciona. Às vezes um companheiro já tirou toda... Eu me lembro que uma vez o seu João contou, logo que eu entrei na doutrina, isso me espantou muito, a questão da bebida em casa, né? Quem tinha bar. Que às vezes o irmão tira todo o teor alcoólico da bebida, ali só tem o líquido mesmo. Porque o teor alcoólico já absorveu. Porque eles se alimentam, eles sugam, né? Então é importante, né, quando a gente senta assim à mesa, né, tá a família fazer e tal. Uma oração, né? Fazer oração, né? Como os católicos têm esse hábito. Mas não uma oração externa só, né? Não,
Não, não, é uma oração ali devido àquele momento ali da refeição, do que está sendo, né, ingerido pelas pessoas e tal, que todo mundo está ali, sei lá. É um É, agradecimento, né? o evangélico também tem isso. Aí eu almoçava com o É. pessoal de outra religião, né? Aí fazia o sinal da cruz rapidinho, ou então fazia aquela oração rápida para poder comer. Não tem oração nenhuma ali, né? Não, eu falo isso porque eu já presenciei várias vezes, assim, um católico almoçando com eles, assim, fazendo aquela oração, agradecendo por aquele momento, por aquela refeição, por tudo que vai ser ingerido, né, que todos ali estavam compartilhando, participando, entendeu? Eu achei, assim, Não, eu é achei bem importante. interessante. É importante, Não é desde que só aquele participe do ato nosso de... coração. eu achei legal, mas Não, é importante. Alexandre diz aqui, ó, onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Aquele Mas, é um ambiente. Esses irmãos estão ali, eles não estão à toa. Ninguém cai desencarnado, não cai de paraquedas na nossa casa. Eles são atraídos pela nossa conversação, pela forma de viver, pela forma de pensar, pelo que assistimos na televisão, pelo que ouvimos na rádio, na internet, por aí vai. São atraídos, nós convidamos a estarem conosco. Por isso que Paulo, olha, cismou todo mundo de latir aqui em casa agora. Por isso que Paulo dizia que nós estamos cercados de uma multidão de testemunha. E estamos mesmo, nós não estamos. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque uma vez eu escutei na Rádio de Janeiro, não sei se foi na Rádio de Janeiro, alguém contou que a moça foi no. Só um instantinho, gente. Essa questão de estarmos cercados, a moça parou de tomar banho, preocupada de algum espírito vê-la numa forma mais, assim, numa situação mais íntima. Só que eles não têm acesso a tudo. Eles não veem tudo. Estão ao nosso lado, mas não quer dizer que eles vivam a nossa vida 24 horas. Eles estão ali, atraídos, próximos de nós. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos continuar. Pode continuar? Eu Pode. terminei o parágrafo, né? Você parou no entanto. Tá. No entanto, ponderei, parece desagradável tomar refeições obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos, e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os olhos. Mas você não pode esquecer, aduziu o orientador, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos, contudo, a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou: a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem e os trabalhadores espirituais, nas vizinhanças do pensador, virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá
os caluniadores invisíveis, e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Nossa, aqui é... Aí a gente já não pode... Aquele ditado, diga-me com quem andas e direi quem és, não vale. É diga-me o que pensas e direi com quem andas. Qual é essa multidão de testemunha que nós estamos arrastando? Quem é, Então, vamos usar um termo bem moderno, quem é a nossa patota? Aí vai depender do que a gente pensa, fala, da forma que age. pois é, e aqui está dizendo, né, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas. Quer dizer, esse negócio, assim, esse hábito que a gente tem, né, de falar dessas coisas, ficar falando mal, né, fazendo esses comentários inferiores assim, é um negócio assim muito ruim mesmo, né? Difícil de você cortar isso, né? E eu já ouvi até falar que o que causa mais doença, o que mais deteriora a saúde dos espíritos, né, de modo geral, é a maledicência. Impressionante, né? E é um negócio que está enraizado assim, né? Não vou nem falar nas pessoas, eu falo na gente, né? Porque eu não sou Sim, santa. sim, mas é tal coisa, vai atrair, né? Você vê, você está numa conversa que nós damos atenção ao que nós gostamos, né? Você está num ambiente, nós mesmos encarnados, né? Está num ambiente, aí alguém começa a falar de um assunto que a gente gosta, a gente vai imediatamente, a nossa visão, nosso ouvido, vai tudo para aquela situação. Nós somos atraídos, eles também, é automático. Você vê, num círculo, estamos numa sala, na casa espírita mesmo. A gente conhece várias pessoas, mas os grupos, por mais que você não queira, vão se formando por afinidade. Não tem como, é uma lei natural. Funciona na sala de aula, funciona no centro espírita, funciona em qualquer lugar. Está um grupo, daqui a pouco você vê, todo mundo, né, interagindo. Daqui a pouco começou as rodinhas. Não, Quem mas é gosta só do deixar as Flamengo? portinhas abertas para o pessoal ir Sim, chegando e aumentando o grupo. sim, porque vai ser atraído. Eles são atraídos. A gente é natural, é assim que funciona. Então a gente precisa tomar cuidado, porque do mesmo jeito que atraímos para o mal, para o negativo, vamos atrair também para o positivo. Você pega um Francisco Cândido Xavier. Com quem que andava com aquele homem? Quem era o grupo dele? A multidão de testemunha. Ora, quem é o nosso grupo? Porque a gente não consegue também manter um padrão, né? A gente até tenta. De vez em quando a gente vai escorregar, volta de novo. Porque quando reúne, e isso é verdade, quando reúne mais de 3 pessoas, se não tiver em nome de Jesus, ou está falando mal de alguém, ou falando mal do tempo, da natureza. É até difícil, às vezes, num grupo, se você disser assim, não, hoje eu não vou tocar em nada negativo, não vou falar mal de ninguém, você fica mudo o dia inteirinho. Não, mas às vezes você está no seu dia e acontece alguma coisa, que todo dia acontece milhões de coisas, né? E aquela coisa que aconteceu que não te agradou já é um estímulo para começar a As chegar nessa lamúrias. maledicência aqui, meu Deus do céu. Aí já A gente começa, vai né? aprender, vai aprender, vai aprender. Na marra. Uhum. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos continuar. Quer ler, Lívia? Eu posso ler sim, posso continuar. Então, leia. Tá bom, vamos lá Por favor. então. Obrigada. Continuando, indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou. Aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que falam. Agucei meus ouvidos e, com efeito, observei que a conversa era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viria a sofrer tanto nesse mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente.
Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade e agora, chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! E enquanto as lágrimas lhe corriam as faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade. Para uma vida laboriosa e difícil, tão amarga compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades vestidas de túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada. De fato, as nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Um ponto importante aqui também, essa questão de essa autopiedade, isso é muito sério também. Eu percebi que aqui, né, não só aqui, mas em outros livros, né, isso é uma porta também para obsessão. Alexandre. No caso aqui é um vampirismo. Uhum. Como ele diz aqui, ele usou um termo até interessante. Onde está que ele fala de autovampirismo? Não. Ele usou um termo. Vampirismo recíproco. Vampirismo recíproco. Eles começam a lamuriar, ó vida, ó dor, ó azar. Aí vem alguém, ó vida, ó dor, ó azar, e começa. Um retroalimentando o outro. Você quer ver? Isso é batata em consultório hospitalar. Hoje em dia não, porque as pessoas estão perdidas em celular, as pessoas nem se veem, nem conversam. Mas antigamente, no saguão do hospital, a pessoa começava. Ai, mas olha, por que a senhora veio? Ah, porque eu estou com uma dor aqui assim, assado. Ah, mas o meu caso é pior. Ah, o meu está muito pior. E começa aquela disputa. Daqui a pouco vem os irmãos também. Ah, mas você nem sabe. E aí, por aí vai. Então, essa questão da conversação também, como Lívia falou, a gente tem que... essa autopiedade, né? Autocomiseração. Eu sou o mais infeliz de todos, eu sou o último dos moicanos, minha vida nada presta, está tudo errado na minha vida. Isso aí é um veneno. E vem irmãos também. Não, mas é mesmo, sua vida está mesmo. E a minha também está igual. Aí começa. Vai só baixando mais. Sim, mas acontece que nesse caso aqui do que ela passou de ter perdido o marido, é normal que no primeiro momento ela se entregue à dor, não é? Não, mas ela só não pode dar continuidade a isso e ficar... Mas no caso, nem é ela, não foi ela. Foram os velhinhos, os idosos, que estão... A conversa ó. A conversa pela mesmo, ó. Ela fica, ó. Agora chegamos à velhice, sem recursos para enfrentar a vida. Né? Somos obrigados a sobrecarregar uma sobrinha viúva. Ai, que doloroso, que vida cruel. E começa. E por aí vai. Você vê que eles se abraçaram. Eles não estão ali à toa, foram convidados. Ela vai quebrar isso. Mas ela vai quebrar se ela já teve contato lá. Se ela não tem e vai, ela se contamina. O pânico, ele contamina, mas a tristeza contamina. Você vê que o que a gente mais escuta na rua? Nossa, mas está tudo perdido mesmo. Exato. E vai. Daqui a pouco você está, é mesmo. Esse mundo está tudo perdido. Nós estamos vendo a reprise dos piores capítulos. O mundo já acabou, é a reprise que nós estamos vendo. E por aí vai. Se você deixar, você se contamina. Aí você quer, às vezes, mudar o padrão, a pessoa até se incomoda. A pessoa se incomoda. Então, a gente precisa tomar cuidado. Não que isso não vá acontecer, gente. De vez em quando a gente vai fazer isso, mas cuidado para não virar uma... Ter o controle sobre isso. Porque é natural que a gente se lamurie, que tenha, mas cuidado para não virar uma coisa patológica, que é aí que é o problema. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fala, Lívia, que você ia falar. Não, é isso mesmo. É questão de você ter o controle, né, e ter o discernimento. Eu acho que a doutrina ela vem para trazer esse discernimento para gente. Acho que é mais ou menos isso. Vou continuar aqui a leitura, então. Né?
Mas vai dar tempo, Lívia? O meu tá É, aparecendo então. 5 minutos aqui. Ah, é verdade. Vamos Para aqui, encerrar, a então? viúva, Tá. todavia, aqui, a viúva, todavia, embora tristonha. Ah, tá bom. A viúva. Uhum. Vamos parar aqui, Quem então. quiser procurar mais sobre essa questão da alimentação, O Chico, né, tem uma história dele, daquele da banana também? também. Mas não foi com o Chico, não. Acho que foi num livro. Foi o Chico, não? Acho que foi na obra do André. Ah, tá. Que até um senhor, é um tio, me parece, que também ficou preso na casa de uma sobrinha, se eu não estou enganada, entre a terra e o céu, se eu não estou enganada, que o senhor fica ali na casa, sentado numa poltrona, comendo ali, suga a banana, a energia da banana. Isso é normal. Alguém quer falar alguma coisa? Senão vamos fazer a nossa prece. Ô, Rita, boa Lembrando noite. do filme. Oi, boa noite, Lívia. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasado. Poderia confirmar a página do livro e agora eu já anotei o parágrafo que vocês falaram agora. Poderia confirmar a página do livro para mim, por favor? Meu livro é antigo, é 130. 130. O meu é um antigo. Tá. E da Lívia, é novo? O Da meu Lívia, é não o sei. livro digital, é o PDF, é na página 127 do livro PDF. Tá ótimo. Deve estar aí, deve estar por aí nos livros. É. 127, Tá ótimo, é o 120. passando um pouquinho de 130. Tá, aí eu já 120 de baseio hoje. por aqui. Muito obrigada. Boa noite para todos. Nada. Então, meninos, quem puder ver o filme, não deixem de ver para dar uma força para o cinema brasileiro, principalmente para temas espíritas, né? Para alcançar várias pessoas. Então, quem gostaria de fazer a prece? Eu. Então, ótimo. Vamos lá, então. Mestre Jesus, amigos que auxiliam a nossa reunião, que auxiliam o nosso centro, agradecemos mais uma vez por podermos estar aqui presentes, reunidos em nome de Jesus, buscando os conhecimentos da doutrina espírita para nos aprofundar, nos melhorar, Senhor. Agradecemos imensamente e pedimos para que abra nossa mente para os estudos, para que abra nossa mente para o conhecimento e que possamos, Senhor, ter mais domínio sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos e que possamos manter o nosso lar, fazer de nosso lar um ambiente agradável, um ambiente de paz e atrairmos boas companhias para nós, Senhor. Muito temos para te agradecer e que assim seja, graças a Deus. Boa noite, então. Boa noite para todos, boa Boa semana. noite, Boa pessoal.